Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou Andréia Pires, aqui do canal Monstros do Direito. Estamos nessa tarde maravilhosa para mais uma gravação, um tema jurídico que foi bastante solicitado aqui no canal Monstros do Direito. E antes de iniciar, convidar aqui o meu amigo de vida, o meu parceiro do canal, parceiro dos estudos, para se apresentar. Oi, gente, boa tarde, boa noite, bom dia, sei lá. Eu me chamo Wellington Menezes, como vocês já me conhecem, estamos aqui. Eu estou muito feliz de estarmos aqui novamente gravando. E é isso, gente. Hoje a gente está com um tema espetacular e a doutora Andréa vai fazer a introdução do tema da aula de hoje. Então vamos lá. É justamente o crime de homicídio tipificado no nosso ordenamento jurídico brasileiro, no Código Penal, artigo 121. É o crime que versa aí, né, contra a conduta, né, matar alguém. Então, matar, né, ceifar a vida daí da pessoa, né, da vítima, e alguém tem que ser essa pessoa humana, certo? Logo não pode ser, né, a Não natureza, matar um animal, um né, ou algo do animal, tipo. certo? É um crime praticado contra a vida extrauterina, Sim. vida, né, fora do ventre materno, porque se a vida, né, estiver dentro do ventre materno, não é tipificado crime de homicídio, vai ser talvez um crime aí de aborto, de infanticídio, Sim. tá bom? O artigo 121, né, ele é bastante extenso, versa sobre o crime de homicídio simples, homicídio qualificado, privilegiado, com penas majoradas, né, aumento de pena, homicídio culposo. Então, vamos estar aí percorrendo todo o artigo 121, fica aqui com a gente, né? É um crime bastante praticado, infelizmente, embora, né, considere aí que o nosso ordenamento jurídico brasileiro tutela a vida humana como o maior bem jurídico, né? Por isso que ele é considerado um crime, o maior crime gravoso, no caso, né, do nosso ordenamento jurídico brasileiro. Muito bem. E no caput ele traz aqui o homicídio simples, né, Andréia? Isso. Seria, no caso, matá-lo. Então, antes de adentrar aqui o caput, só mencionar para vocês que o crime de homicídio, né, ele é caracterizado como um crime comum, onde o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, né, desde que maior, capaz, então é uma pessoa física. O sujeito passivo, né, também uma pessoa física, e algumas condições, né, tem que ser mulher, vamos supor, para ficar caracterizado o crime de feminicídio, né, contra a autoridade, então a pessoa deve ser autoridade no exercício da função, mas a gente vai estar verificando isso aqui no decorrer do artigo 121. A conduta, né, pode ser dolosa ou culposa, né, é um crime onde o órgão competente, né, para fazer o julgamento é o tribunal do júri, no caso da conduta sendo dolosa, na conduta culposa, no caso vai para a vara criminal, né, por um juiz singular. E também é um crime de ação penal pública incondicionada, independe aí da representação da pessoa, né, do querer, da vontade também da pessoa, da vítima, onde o titular da ação penal é o próprio Ministério Público. O artigo 121 versa aí, né, o caput, sendo o crime de homicídio simples, onde a conduta penal, né, a penalidade é de reclusão de 6 a 20 anos. Homicídio simples, a gente compreende, no caso, é aquele crime que é praticado, né, contra a vida humana, e que se dá por exclusão, não foi uma conduta, né, qualificada, privilegiada, sabe? Não foi motivo torpe, não foi motivo fútil, então fica caracterizado o crime de homicídio simples. Não é um simples porque não é, né, tão gravoso quanto os outros, mas é um simples por essa forma que precisa fazer a exclusão, porque havendo aí alguma qualificadora, ele deixa de ser simples, se tiver alguma privilegiadora, deixa de ser simples. Muito bem. E agora, é um crime que cabe tentativa, né? O crime de homicídio é um crime que cabe tentativa. E aqui, ainda no mesmo artigo, nós vamos nos debruçar sobre o artigo 121 hoje, em seu parágrafo 1º, né, do mesmo artigo, nós vamos falar aqui sobre o homicídio privilegiado. O homicídio privilegiado, ele acontece nessas 3 formas: por relevante valor social, moral ou por injusta provocação da vítima.
Então, quando que seria essa parte de valor social e valor moral, né? Que algumas pessoas costumam se confundir. Se você mata alguém, né, impelido por motivo de relevante valor moral, é aquela conduta onde você seria individual, no caso, e já social é coletivo. Então, suponhamos que você mata o estuprador né, ali da tua comunidade, né? Você chegou a você, né, que tem uma pessoa que está estuprando as crianças ali na comunidade onde você mora. Se você vai e mata essa pessoa, você está amparado pelo crime, ó, você está amparado pela privilegiadora por motivo de relevante valor social, ou seja, você matou aquela pessoa para impedir, né, que ela continue cometendo crimes contra a tua comunidade, que uma hora ia chegar até a tua casa, né? Já o de relevante valor moral seria mais íntimo, né? Seria mais individual. Então, suponhamos que você chegue à sua casa e tenha, por exemplo, um homem estuprando um parente seu na sua casa. Se você mata essa pessoa, você agiu, né, com essa privilegiadora, porque senão ele ia continuar praticando o ato ilícito. Então, nessa outra, na terceira, que seria injusta provocação da vítima. É quando a vítima, ela realiza uma ação ali, enfim, e te tira daquele teu estado emocional, você está fora das suas faculdades mentais na hora. Então, pegamos o mesmo exemplo aqui, suponhamos que você chega em casa e em vez por exemplo, a tua esposa está sendo estuprada, ela mesma estava te traindo ali, né? Ou vice-versa, né? A mulher chega e o homem está com outra na cama. E você, né, como sendo o cônjuge traído ali, você fica fora de si, vai naquele momento, no calor da emoção, sob o domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima, você vai e mata um deles ali. Então, você está amparado também pela privilegiadora. E quando ocorre uma dessas três hipóteses, a pena é a mesma, de 6 a 20 anos, né, de reclusão. No entanto, há uma redução de 1/6 a 1/3 aí da pena, ok? Agora vamos falar do parágrafo 2º do artigo 121. Para falar do parágrafo 2º do 121, né, que versa aí sobre o homicídio qualificado, onde já tem uma penalidade maior, reclusão de 12 a 30 anos, vale buscar, né, a lei do crime hediondo, que é a lei 8.072 de 1990. Essa lei vem caracterizar que são crimes hediondos, os tipificados no artigo 121, parágrafo 2º, né, que é denominado o homicídio qualificado, bem como também essa lei, né, tipifica o caput do artigo 121, quando a conduta, né, ela é praticada em atividade típica de grupo de extermínio, mesmo que por um só agente. Aí passa a ser considerado crime hediondo. Todas as qualificadoras do artigo 121, que são 9 qualificadoras, agora com uma inclusão no ano de 2022, vamos estar falando mais à frente, tá bom? E lembrando que as qualificadoras, né, como são 9, a gente vai estar em cada inciso, né, são 9 incisos, trazendo uma qualificadora, desde motivo fútil, motivo aí, né, por emprego, de fogo, veneno, tá bom? Vamos começar aqui na 1. Olha só, mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Estamos diante aqui, na verdade, do homicídio mercenário, aonde aparece, né, mediante paga ou promessa de recompensa. Aqui tem duas figuras, a figura aí de um mandante, né, que paga para executar, e a figura do executor, né, aquele que recebe, né, para executar. Então, essa paga ou promessa de recompensa pode ser desde espécie, né, dinheiro em espécie, como promessa de casamento, dentre outras. De favores sexuais. Favores sexuais.
E o motivo torpe, é que o motivo torpe é um motivo asqueroso, invejoso, sabe? Um motivo de ambição desmedida. Normalmente é homicídio aí qualificado, né, por um parente que mata um outro parente, né, para poder ficar com a herança. Também pode ser denominada aí, as pessoas às vezes matam uma outra pessoa para poder ficar com o seguro de vida. Essa qualificadora, ela é uma qualificadora subjetiva, porque é referente ao aspecto intencionais aí do agente, né? Então, versa sobre o motivo do crime. Vale trazer a jurisprudência aqui do STJ, onde em relação ao executor, aquele, né, a qual recebe para executar, já é classificado crime qualificado, ou seja, né, motivo mercenário, ele recebeu para poder cometer, né, o crime de homicídio. Mas, enquanto que o mandante, né, aquele que pagou, não necessariamente pode ser classificado como essa qualificadora de motivo torpe, possa ser que seja uma outra qualificadora. Isso aí já é o entendimento do STJ. Antes de ir para o próximo, né, para o 2, para o inciso 2, eu vou fazer um link desse inciso 1 que a Andrea acabou de explicar no parágrafo 2º, e linkar ele ao parágrafo 1º que eu acabei de falar, né, que no caso seria esse motivo mercenário aqui. Como eu falei agora há pouco do homicídio privilegiado, então suponhamos novamente, né, que você chega em casa e você descobriu, né, que tem uma pessoa que estuprou tua filha. E você não tem coragem de matar essa pessoa, mas você está ali, né, dentro do teu motivo ali de relevante valor moral. E você vai e paga alguém para matar essa pessoa. Não existe aqui a comunicabilidade em se tratando da privilegiadora. Então, você que é o mandante aqui, que está amparado por motivo de relevante valor moral. Então, você vai responder, né, pela pena do CAPT ali, de 6 a 20 anos, né, reclusão de 6 a 20 anos, com a redução de 1/6 a 1/3 da tua pena. Só que a pessoa que você pagou, né, para fazer a execução, ela vai se encaixar bem aqui, né, no parágrafo 2º, no inciso 1, por motivo, aqui no caso, mediante paga ou promessa de recompensa. Então, essa pessoa aqui, ela vai ter uma pena bem maior, ok? Indo para o inciso 2, que seria o homicídio qualificado por motivo fútil. Motivo fútil é aquele motivo desproporcional, sabe? Banal. Então, eu estou aqui agora gravando com a Andrea vai e me chama de feio. Aí eu fico louco aqui, porque é mentira, né? Claro, é uma pessoa linda como eu. Eu fico louco aqui, vou e mato a Andrea porque ela me chamou de feio. É um motivo desproporcional. A minha reação, né, em relação à ação dela é desproporcional. Você não vai matar uma pessoa só porque ela te chamou de feio. Então, aqui, né, por motivo fútil, seria qualificado, um homicídio qualificado, né, pela futilidade. Você não vai matar todo mundo que sai te chamou de feio, não. Aí vai ficar difícil. Andrea? O inciso 3, ele versa, né, quando o homicídio praticado com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou que possa resultar perigo comum. Então, nota-se que são várias, né, práticas independentes, né, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, são meios insidiosos, né? Porque outros meios... Não, pera. Torturas são práticas já bastante conhecidas por nós, né? Que dispensa aí comentário. Sim. Mas o que é, né, esse outro meio insidioso? A doutrina diz que é o crime, no caso, o homicídio praticado aí por traição, sabe? Por cilada. E uso o exemplo do veneno. Imagina aí que a pessoa quer matar, né, uma outra pessoa e aí usa o emprego de veneno e coloca veneno aí numa bebida, entrega, né, para essa pessoa que vai se tornar vítima e a pessoa toma, né, aí por forma de cilada, sem saber. Então
fica caracterizado esse meio insidioso. Enquanto, né, que essa vítima, no caso, se for ela sabendo que ali naquela bebida tinha o veneno, já não fica, já não caracteriza esse meio insidioso, fica caracterizado um meio cruel. Esse meio cruel, ele é o requinte de crueldade, sabe? Aquela, quando mata a pessoa com uma proporção desnecessária, na conduta, e essa intensividade que se dá ao sofrimento, tanto pode ser físico ou psíquico. Perigo comum, né, que causa esse resultado quando, para tirar a vida aí de uma pessoa, o executor, ele não se preocupa com um número maior, né, de determinadas pessoas no ambiente. Vamos supor, usa aqui o explosivo, né, num banco, e tem várias pessoas lá. A conduta era para uma pessoa, mas coloca em perigo comum mais pessoas. Se for usar o fogo, imagina que ateia fogo aí em um ônibus, e o ônibus com bastantes passageiros, né, um número indeterminado de passageiros. Então, é quando a conduta contra a vítima coloca, né, em perigo comum demais pessoas. Muito bem. No inciso 4, nós temos o homicídio qualificado, a traição, emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Então, aqui, a traição seria mais ou menos aquele exemplo que você tem, por exemplo, você é o melhor amigo de alguém, tem livre acesso à casa da pessoa, e você se vale dessa familiaridade, desse acesso que você tem para cometer o crime de homicídio, né? Porque você não precisa arrombar, você não precisa fazer nada, você entra livremente na casa da pessoa. Emboscada, né? Então, você pode, por exemplo, marcar um encontro com alguém, assim, olha, amigo, vamos ali às 9 horas da noite em frente a um lugar, e lá você vai e executa a pessoa. Também, em caso que seria emboscado, né? Ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificulte ou torne impossível, né, a defesa da vítima, né, a defesa do ofendido. Você coloca a pessoa numa situação ao qual ela não consegue ali se defender. Então, aqui também já fica, já entra no homicídio qualificado, no parágrafo 2º, claro que a gente ainda está no mesmo parágrafo, no inciso 4. Penalidade de reclusão de 12 a 30 anos. É bem maior, né? Porque o caput, ele, ali, né, do homicídio simples, ele traz a penalidade de 6 a 20 anos de reclusão, né? Já que todos os qualificados, né, ele tem essa previsão expressa que a pena é aumentada, né? É pena de 12 a 30 anos. Bem maior, né? Bem mais gravoso. Então, já estamos mais ou menos na metade, porque no início eu falei que são 9 incisos, e aí já estamos indo, né, para o 5, tá bom? Inciso 5, ele versa aí, né, sobre o homicídio em conexão com outro crime, né? Então, assim, o agente quer matar a pessoa, mas para executar aí, né, a morte dessa pessoa, ele tem que cometer um outro crime, ou para ocultar, ele tem que cometer, né, um outro crime. Tá bom? Então, leciona aqui para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Um exemplo aqui, para assegurar a execução de um crime. Imaginemos um agente que queira sequestrar um empresário. O objetivo dele é sequestrar o empresário. Mas para que, né, assegura aí a execução dessa conduta, ele mata aí o segurança do empresário, certo? Então, matou o segurança para executar essa conduta, né, do sequestro. Ou a ocultação, a impunidade, ou a vantagem de um outro crime. Imaginemos que este agente que matou o segurança para executar o sequestro, se depara aí com uma testemunha, que seja uma única testemunha. E aí agora ele vai matar a testemunha
para ocultar, para garantir, né, a impunidade ou a ocultação deste crime, no caso, que era o crime de sequestrar o empresário. Ok? Avançando um pouquinho. Lembrando só um pouquinho, Wellington, que também aqui é uma qualificadora subjetiva, ok? A qualificadora subjetiva, ela versa sobre o motivo do crime, logo não tem como materializar. Vou passar um pouquinho, Wellington, sim, só claro, para eu explicar aqui. Já que, olha só, com emprego de veneno, fogo, explosivo, nota que são condutas que dá de materializar. No caso, são qualificadoras, cada conduta dessa, né, é uma qualificadora objetiva, sim, porque se dá pelo o modo de execução, sabe? Como se dá a execução. Então, é materializada. Não pelo motivo, no caso, né? Isso. Indo para o inciso 6, nós temos aqui o homicídio qualificado, né, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Não é todo o homicídio, né? Na verdade, a maioria não é, né? Por exemplo, a maioria das pessoas pensa que o crime de feminicídio, ele é todo crime cometido contra a mulher, né? Então, matou uma mulher já é crime de feminicídio. Não. O crime de feminicídio, ele é classificado como aquele crime em que o sujeito ativo, né, ele mata uma mulher em razão da sua condição de gênero feminino. Então, ele acha que as mulheres são menos que os homens. Então, o sujeito ativo acha que a mulher não vale nada. Ele menospreza a condição de sexo ou gênero ali feminino. E por isso ele vai e comete o homicídio. Então, cometendo o homicídio dentro dessas circunstâncias, aí sim é classificado como o crime de feminicídio, onde a pena é aumentada. Mas se você simplesmente mata uma mulher, eu falo simplesmente, tá? Que com uma ressalva, né? Se simplesmente mata uma mulher, não vai caracterizar o crime aqui qualificado pelo parágrafo 2º, inciso 6. Pode ser que seja uma outra qualificadora, mas não a que discorre aqui o inciso 6. Bom? A doutrina, né, versa aqui sobre o inciso 6, dizendo, né, alguns doutrinadores, dizendo que é uma qualificadora subjetiva, porém já está consolidado, né, pelo STJ, né, está sumulado, é uma qualificadora objetiva, sim, e não subjetiva, porque ela se parece mesmo ser subjetiva. Parece, né? Até entendo os doutrinadores. Aqui, né, só para complementar, nós trazemos a questão da mulher trans. A mulher trans é a pessoa que nasce com o sexo, né, no caso, biologicamente masculino, mas que com o decorrer do tempo, né, ele vai crescendo e não se identifica com o sexo ao qual ele nasceu. Então, suponhamos que ele faça a cirurgia ali de resignação sexual, ou seja, né, ele torna-se uma mulher, fisicamente falando, né, faz a cirurgia ali, tira a documentação, por exemplo, né, troca a documentação com o nome ali feminino. Então, há esse amparo legal também para as pessoas transgêneros, ok? E foi uma decisão, né, que não é tão... que é recente, na verdade, dada inclusive pelo STJ, e no vídeo que a gente falou sobre a Lei Maria da Penha, eu não sei se a gente falou sobre isso, né, mas está aqui. André, você com o inciso 7. Tá, o inciso 7, né, aqui estamos diante de um homicídio funcional, né, então, para que seja um homicídio funcional, o crime, né, de homicídio tem que ser praticado contra esses agentes descritos aqui do artigo 142 e 144 da Constituição Federal. Então, para saber quem são esses agentes, né, aqui da Constituição, tem que ir para lá. Versa, na verdade, contra os integrantes dos órgãos de segurança pública. Aqui a Polícia Militar, a Polícia Civil, agente prisional, sabe? Então, contra essas pessoas, olha só, contra a autoridade ou agentes descritos nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, que são os integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública,
no exercício da função. Anota bastante isso, que é de relevância. Esses agentes precisam estar no exercício da função ou em decorrência dela. E é importante que essa qualificadora também aqui, ela protege, né, no caso, não só esses agentes, né, da segurança aqui, mas também os seus familiares consanguíneos, né, até o 3º grau. Tá bom? Desde que essa conduta praticada, o crime de homicídio, seja em razão desta condição do agente. Um exemplo, um traficante, né, que mata o delegado justamente por conta da razão dele ser, né, essa figura condição, né? De delegado. Mesmo que o delegado esteja em dia de folga, já está consolidado também que incide essa qualificadora aqui do homicídio funcional. Ou então um agente prisional, né, um presidiário que sai, mas ali ele teve alguma rixa, né, com um agente prisional e depois ele volta para matar esse agente prisional. Também incide aqui nessa qualificadora de crime homicídio qualificado. Ou, né, é praticado contra os familiares, né, seja aí em detrimento sei lá, do casamento, união estável, grau de parentesco dessas figuras. O traficante matou a esposa do delegado, matou o filho do delegado, tá bom? Então vai incidir por conta que essa qualificadora, ela, né, estende aos familiares, tá bom? Desses agentes. É uma qualificadora subjetiva que diz respeito aí à intenção do agente. Muito tá bem. Bom? Indo para o próximo inciso, nós temos o inciso 8 aqui, que seria com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, né? Aqui, no caso, é autoexplicativo. É você cometer o crime, né, de homicídio contra uma pessoa fazendo uso de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Então, suponhamos que você tem ali furtado uma arma de uso restrito ou proibido de uma pessoa que trabalha no exército, né? Uma pessoa que trabalha no exército, aquelas armas grandes, pesadas, e usando esta arma de fogo, você vai e execute uma pessoa ou 2 pessoas, enfim, aqui está classificado, né? Fica caracterizado o crime de homicídio qualificado com o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, ok? E o próximo? Ah, tá. O inciso 9 é uma qualificadora que foi incluída o ano passado aqui no Código Penal, né? É uma qualificadora que versa contra menor de 14 anos. Foi advinda aí, né, essa inclusão da lei do famoso Henri Borel. Eu sei que você já, né, deve ter escutado, porque foi bastante noticializado este crime desta criança, né, de 4 anos de idade, que foi morta, no caso, né, por seu padrasto, né, e sua mãe ali envolvida neste homicídio. E desta situação toda, deste crime, né, nasceu aí a lei 14.344 de 2022, trazendo aí o crime praticado contra criança, né, adolescente menor de 14 anos, como crime hediondo. Então, a qualificadora aí relacionada ao homicídio etário. Então, né, o crime aqui praticado contra criança, né, adolescente, advindo da lei Henri Borel, esse crime, né, de homicídio etário que se dá por conta aí da idade, que se tornou agora, né, na lei penal brasileira como crime hediondo, que é crime também qualificado. Ele é de grande relevância. Por quê? Porque é um crime que não cabe aí anistia, graça, fiança, né? Ou seja, ele é inafiançável, não cabe indulto. Olha só a importância, né, dessa nova legislação para o ordenamento jurídico brasileiro, porque é uma maior proteção, né, às nossas crianças, aos nossos adolescentes. Tá bom? Tá bom, perfeito.
Então, gente, imagina, né, o crime praticado aí antes da lei Henri Borel, né, contra criança, né, ou adolescente menor de 14 anos, ele era classificado como um crime de homicídio simples, lá do caput do artigo 121, que seria a reclusão de 6 a 20 anos. Agora, né, já que de modo qualificado, né, como um crime também hediondo, ele já tem uma penalidade mais rigorosa, né, onde a reclusão é de 12 a 30 anos. Uhum. No parágrafo 2º-A, nós temos aqui o que é considerado o crime de condição de sexo feminino. Então vamos lá, ó. Considera-se que há razões de condição de sexo, gênero feminino quando o crime envolve, né? Esse daqui foi incluído, essa parte aqui foi incluído pela lei 13.104, né, de 2015, que em seu inciso 1 ele traz violência doméstica e familiar. Então, esse crime que é cometido contra a pessoa do gênero feminino, né, que ocorre em âmbito de violência doméstica ou familiar, ele é caracterizado aqui como o crime, né, de feminicídio. O inciso 2, ele traz, como eu expliquei agora há pouco, o menosprezo ou a discriminação à condição de sexo, de gênero feminino. Então, aqui foi incluído pela mesma lei. Então, a lei Henri Borel, né, além de qualificar o crime de homicídio contra menor de 14 anos, ela ainda teve essa preocupação de majorar a pena em alguma circunstância. Então, o parágrafo 2º-B, ele leciona aí duas hipóteses, né, dessa majoração da pena, né, do crime de homicídio praticado contra menor de 14 anos. O inciso 1, ele versa esse aumento de 1/3 até a metade, se a criança, no caso, o adolescente, é uma pessoa deficiente, né, que tenha deficiência ou com doença que aplique aí o aumento de sua vulnerabilidade. Enquanto o inciso 2 versa esse aumento de 2/3, se o autor é ascendente, né, padrasto, madrasta, tia, irmão, companheiro, tutor, curador, ou empregador da vítima, ou por qualquer outro título, tiver autoridade sobre ela. Então, mesmo vigência também no homicídio culposo. Isso é importante, porque assim, então, se o agente mata a criança menor de 14 anos, vai ser qualificado. Mas agora, nesse mesmo exemplo, se o agente ele for, né, parente consanguíneo, padrasto, né, mãe, ou se ele for até mesmo empregador desse adolescente, ele vai ter essa pena majorada, aqui no caso de 2/3. Tá bom? Então, são as novidades aí, bem-vindas, da lei do Henri Borel. Saindo agora do parágrafo 2º, vamos adentrar ao parágrafo 3º. O parágrafo 3º, ele vai falar sobre o homicídio na modalidade culposa. Então, nós temos a modalidade dolosa, que é o que falamos agora há pouco, e ainda vamos falar mais à frente, que seria essa vontade de você cometer o crime de homicídio. Já na culposa, seria o homicídio cometido porque você cometeu uma imprudência, uma negligência ou uma imperícia. A pena aqui ela é bem mais branda, né? Então, ela é pena de detenção de 1 a 3 anos de detenção. A modalidade, que no caso seria a forma, no caso de imprudência, né? Seria quando você faz mais do que você deveria fazer. Ou você não toma cuidado, por exemplo, você bebeu um pouquinho ou avançou. Suponhamos que você avançou o sinal, né? E por conta disso você foi e matou uma pessoa. Aqui seria imprudência. Você não queria matar a pessoa, mas o fato de você avançar o sinal, você foi e cometeu o crime. Na negligência seria quando você faz menos do que você deveria fazer. Por exemplo, o que eu falei agora há pouco, né? Quando você não amamenta seu filho, quando você não tem o cuidado e você vai, por conta dessa ação, a pessoa morre. Já a imperícia seria essa parte voltada para a parte técnica, né, para a parte profissional. Você não
Você vai fazer um procedimento e você acaba fazendo esse procedimento, por exemplo, na cirurgia de forma errada. Então, de forma imperita, você foi e acabou matando aquela pessoa por desconhecer, por exemplo, a forma correta de fazer esse procedimento, ok? Então, a pena, né, de detenção de 1 a 3 3 anos. anos. É bem menor. Bem menor. Então, o parágrafo 4º, né, tendo em vista essa pena aqui que acabei de mencionar, ele traz no seu próprio texto, né, sendo um único texto, mas podemos subdividir. A doutrina, né, subdivide para poder ficar mais esclarecedor, porque em uma parte ele versa sobre o homicídio culposo, enquanto numa outra parte ele versa, né, sobre o homicídio doloso. No caso, em ambas a hipótese tem aí a majorante, né, o aumento de pena de 1/3. No homicídio culposo, quando falamos culposo, a gente lembra aí, né, da quebra do dever de cuidado, né, aí, igual o Alta acabou de falar, imprudência, negligência, imperícia. Então, a pena aumentada de 1/3, se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do ato ou foge para evitar prisão em flagrante. A segunda parte, ele versa sobre o homicídio doloso, trazendo também aí o aumento de pena, né, de 1/3, se o crime é praticado contra menor de 14 anos, né, ou contra maior de 60. Então, novamente, nessa segunda parte, ele leciona sobre o homicídio aí, né, da faixa etária, novamente, né, menor de 14, maior de 60. Então, lembrando que essa segunda parte, né, que versa sobre o crime de homicídio, né, doloso, esse aumento de 1/3, né, em detrimento aí da faixa etária, menor de 14 e maior de 60, ele se incide tanto no homicídio simples, quanto no homicídio privilegiado e também no homicídio qualificado. Então, vai acontecer aí essa majorante de 1/3 da pena. Nós temos o parágrafo 5º aqui, que ele vai falar sobre a hipótese do homicídio culposo, onde o juiz ele dá o perdão judicial. Então, aqui ele traz essa hipótese de que suponhamos que você mate de forma culposa, claro, né, de forma culposa, um filho, ou pai, ou irmão, enfim, alguém muito próximo a você. Por descuido, né, você foi e causou a morte dessa pessoa, né? E o teu sofrimento, ele é tão grande, né, na perda desse ente querido, que esse próprio sofrimento, ele vai ser a tua pena. Então, o juiz, se o juiz entender que a pena privativa de liberdade, ela torne-se desnecessária, porque o teu sofrimento é tão grande ali por conta dessa perda, ele pode aplicar o perdão judicial, que é o que leciona aqui o parágrafo 5º, que ele traz. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sensação penal se torne desnecessária. Então, aqui no caso seria um caso de perdão judicial, ok? Acontecendo somente para a modalidade culposa, porque dolosa tem aumento. E chegando aqui, né, aos finalmente, quase, né, Wellington? Praticamente, sim, já. O parágrafo 6º também, né, traz aí a majorante, o aumento de pena de 1/3, quando o crime for praticado, né, por milícia privada, aí sobre o pretexto, né, de prestação de segurança ou por grupo de extermínio. É porque sabemos, né, quem deve garantir essa prestação de segurança é o Estado, né? Sabemos, né, que é, na verdade, uma falsa segurança, né, para aquela determinada comunidade
onde muitas das vezes, né, a comunidade ela é amedrontada, ela tem ali, né, os direitos delas tolhido em detrimento desta falsa prestação de serviço. Então, aqui é aumentada a pena, né, de 1/3 até a metade. Muito bem. E aqui nós temos a previsão de que o crime de feminicídio, que vocês já sabem, que já explicamos agora há pouco, ele é aumentado de 1/3, né, de 1/3 até a metade se o crime for praticado, no caso, em seu inciso 1 aqui, durante a gestação ou 3 meses posteriores ao parto. Então, você cometeu o crime de feminicídio ali, né, por razão, condição do sexo feminino, menosprezo ali, e essa mulher, você sabia, por exemplo, que ela estava grávida. Você foi e matou ela mesmo assim, cometeu o crime de feminicídio. Se, no caso, esse crime ocorreu durante o período gestacional ou até 3 meses posteriores ao parto, nós temos, já é um crime ali qualificado, né, que é de 12 a 30 anos, e além disso ele tem um aumento, né, que vai de 1/3 até a metade. No inciso 2 aqui mesmo, né? O inciso 2, ele é o mesmo crime, também um crime de feminicídio. Aí aumenta-se também se ele é cometido contra pessoa maior de 60 anos com deficiência ou com doenças degenerativas que acarretem a condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Então, que é uma outra prerrogativa, né? Foi o crime de feminicídio e a pessoa se encontrava nesse estado aqui ou faixa etária. E também aqui no inciso 3, nós temos na presença de ascendente ou descendente da vítima, que antes a gente tinha só essa presença física, né? E nós também temos essa inovação agora, ou seja, é a lei ali, o direito acompanhando a evolução da sociedade. Nós temos também na presença física ou virtual, de descendente ou de ascendente da vítima. Então, se comete o crime ali de feminicídio, né, aí na presença física ou virtual do filho daquela pessoa, do pai daquela pessoa, então tem esse aumento também. No inciso 4, nós temos em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos incisos 1, 2 e 3 do caput ali, do artigo 22 da Lei 11.340 de 2006, então no caso a Lei Maria da Penha. Ou seja, essa pessoa já tinha uma medida protetiva, né, contra você, e você ainda, além de descumprir essa medida protetiva, você foi cometer um crime de feminicídio contra, né, essa mulher aí. Aí, no caso, tem o aumento de pena também. Eu acho que já finalizou, né? Finalizou. André, você quer fazer alguma consideração, algum comentário? Não, então, recapitulando, o artigo 121 caput, ele versa, né, a regra, no caso, é o crime de homicídio simples, né, mas a própria lei aqui do crime hediondo, né, como já falei, a lei 8.072 de 1990, ela traz essa exceção para o caput do artigo 121, que é quando, né, for praticado o homicídio ali pela atividade de grupo de extermínio, ainda que por um só agente. A doutrina traz um exemplo, né, para essa exceção do caput, para ele se tornar um crime qualificado, hediondo, crime né? hediondo, quando, por exemplo, o agente ele tem aversão a determinado grupo de pessoas, né, pessoas em situação de rua, pessoas aí que professam uma determinada fé religiosa, sei lá, os indígenas, os homossexuais. Então, imagina um comerciante que ele, né, ali tem aversão a moradores, né, pessoas em situação de rua, e essas pessoas ficam ali em frente ao seu estabelecimento. E aí ele, à noite, né, por motivo mesmo de aversão a justamente essa condição de morador de rua, né, comete aí o homicídio, né, contra ali aquelas pessoas, ou mesmo que seja também só uma pessoa, mas ele age nessa modalidade aí, né, como se tivessem atividade típica de grupo de extermínio. Lembrando que o grupo de extermínio ele não é crime
qualificado, hediondo, mas essa aqui, no caso, é uma exceção e que vai para o caput do artigo 121, que seria, no caso, crime simples. É, porque via Mas de regra, desta né? forma se torna qualificado hediondo. Eu Sim. acho que fechamos, gente. Foi um vídeo bem legal, um vídeo com muitas pontuações, porque, gente, é um vídeo com muitos incisos, muitos. Artigo não, artigo só tem um, mas incisos e parágrafos tem bastante. E é isso, Gente, agradecer, né, a você, a vocês que nos acompanham aqui no canal Monstros do Direito, nas nossas redes sociais, né, pessoais. Muito famosa essa mulher. Bastante. Temos o Instagram também do canal Monstros do Direito, o meu Instagram pessoal, Andréia Pires 02, o Wellington Menezes. Segue nós também lá no YouTube, tá bom? Canal Monstros do Direito. E já esse vídeo estará disponível. Para vocês. Eu acho que é da parte não. Não, porque já vai estar disponível. Já vai estar disponível. Então é isso, pessoal. Agradecer. Beijo. Tchau, tchau. Até beijo. a próxima. Até.